Você já teve a sensação de que algo simples, quase esquecido pelo tempo, poderia ser exatamente o que falta para restaurar seu equilíbrio emocional e físico? Algo que sua avó provavelmente conhecia, mas que a correria da vida moderna varreu para debaixo do tapete? Hoje eu quero te contar sobre uma descoberta tão poderosa quanto subestimada: a infusão de água morna com alecrim em jejum. Mas não estamos falando de mais uma receitinha da moda. O que você vai ouvir agora é uma reconexão profunda com o inconsciente coletivo, com práticas que carregam séculos de sabedoria e que só agora, com a ajuda da ciência e da psicologia analítica, estamos começando a compreender. Tudo começou quando um senhor chamado Joaquim, de 63 anos, chegou até mim completamente desconectado de si mesmo. Ele não usava esse termo, claro. O que dizia era que se sentia morto por dentro. Aposentado há 3 anos, ele relatava noites mal dormidas, uma ansiedade constante, dores no peito que não tinham causa física aparente e uma irritabilidade silenciosa que o afastava da família. Tinha feito todo tipo de exame, do coração ao cérebro, e nada, nenhum diagnóstico, nenhum nome para aquela dor que não tinha lugar. Joaquim dizia que era como se tivesse deixado de ser quem era, como se algo dentro dele tivesse parado. E como Jung dizia, quando a alma adoece, o corpo encontra formas de gritar por ela. Foi então que, numa conversa informal, ele mencionou uma lembrança de infância. Sua bisavó, uma mulher do interior, fazia ele tomar um gole de água morna com folhas de alecrim toda manhã, dizendo que aquilo acordava a coragem do corpo. Aquilo me tocou profundamente. Não pelo lado técnico, mas pelo símbolo por trás do gesto. O alecrim, na tradição ancestral, representa purificação, lucidez, memória e vitalidade. E Jung já dizia: símbolos falam onde palavras fracassam. Começamos um experimento. Nada de cápsulas, nada de dietas. Apenas um ritual simples. Todos os dias, ao acordar, Joaquim fervia meio litro de água, desligava o fogo, colocava uma pequena quantidade de alecrim fresco, ou seco, quando não havia outra opção, tampava e deixava descansar por 5 minutos. Depois, tomava a infusão em silêncio, sentado, respirando, sem celular, sem distrações. Em menos de 15 dias ele começou a relatar algo que me surpreendeu. Não foram os sintomas físicos que melhoraram primeiro. Foi a sensação de pertencimento. Disse que, pela primeira vez em anos, estava sentindo que habitava seu próprio corpo, que acordava com uma certa presença. Isso me arrepiou, porque não era só uma infusão, era um chamado do inconsciente para que ele retornasse para si mesmo. E foi assim que fui atrás de entender, cientificamente, o que estava por trás disso. E não foi pouca coisa. O alecrim, além de ser uma erva sagrada em várias culturas, dos templos gregos às casas indígenas, possui compostos como ácido rosmarínico e carnosol, que têm efeito anti-inflamatório e neuroprotetor comprovado. Estudos recentes mostram que a simples inalação do aroma do alecrim pode aumentar a atividade das ondas cerebrais associadas à atenção, clareza mental e estado de alerta. Mas o que pouca gente percebe é que não se trata só do efeito químico, mas de um símbolo ancestral que se manifesta em ação. Segundo Jung, os rituais que praticamos em silêncio têm o poder de acessar camadas profundas do inconsciente, reorganizando o caos interno por meio de um gesto simbólico. A água morna, por sua vez, também não é neutra. Ela representa o retorno ao útero, o acolhimento, o recomeço. Quando você ingere água morna logo ao acordar, em jejum, está simbolicamente dizendo ao seu corpo: você está seguro, pode relaxar, pode começar. E a mistura com o alecrim eleva esse gesto a um nível quase arquetípico de cura. É o casamento entre o fogo da vitalidade e a água do acolhimento. O masculino e o feminino se encontrando logo pela manhã. Claro, você pode estar se perguntando, mas isso é mesmo real? Ou é só efeito placebo? A resposta é:
Não importa. O que importa é que funciona. Porque funciona no corpo, sim, mas também funciona na alma. E quando corpo e alma se alinham, a transformação deixa de ser apenas bioquímica, ela se torna alquímica. Quer continuar essa jornada comigo? Posso te mostrar no próximo bloco os detalhes científicos dessa infusão, os erros mais comuns que anulam seus efeitos e como ela pode influenciar até sua forma de pensar e lidar com o estresse. Posso continuar? O que aconteceu com Joaquim não foi um caso isolado. Depois que compartilhei essa prática com outros pacientes, especialmente aqueles que chegavam ao consultório não com diagnósticos, mas com vazios, observei um padrão surpreendente. Pessoas com insônia leve, sensação constante de esgotamento, irritabilidade sem causa, episódios de lapsos de memória ou apenas uma desconexão generalizada com o próprio corpo, todos relataram melhora significativa após 2 semanas de uso diário da infusão. O mais curioso, alguns não mudaram absolutamente nada na alimentação, na rotina ou no uso de medicamentos. Só inseriram a água morna com alecrim como um pequeno ritual ao amanhecer. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por que algo tão simples teria tanto impacto? Jung diria que vivemos presos demais na racionalidade, esquecendo que há um inconsciente que clama por atenção através de gestos simbólicos. Quando nos afastamos dos rituais, mesmo os mais simples, como sentar em silêncio e tomar uma bebida quente com significado, nos afastamos de nós mesmos. E o corpo, que é a expressão mais direta da psique, começa a adoecer lentamente. Mas vamos à ciência. O alecrim contém compostos como cineol e ácido carnósico, que atuam diretamente no sistema nervoso central. Estudos conduzidos na Universidade de Northumbria, na Inglaterra, comprovaram que o aroma do alecrim melhora o desempenho cognitivo e a memória em até 75% em algumas tarefas. Outros estudos indicam que o alecrim ativa receptores colinérgicos no cérebro ligados à atenção e à lucidez. Ou seja, há uma base científica sólida por trás do que a sabedoria popular já sabia há séculos. Já a água morna, especialmente quando ingerida em jejum, atua como um estimulador suave do sistema gastrointestinal. Ela desperta o fígado, estimula a vesícula, favorece a digestão e contribui para o equilíbrio da flora intestinal. E como já sabemos hoje, o intestino é considerado o segundo cérebro, responsável por grande parte da produção de serotonina, neurotransmissor ligado ao bem-estar emocional. Mas o mais interessante está na interseção entre ciência e símbolo. Quando tomamos essa infusão ao amanhecer, estamos, na verdade, nos colocando num espaço de reconexão. E isso, Jung ensinava, é o ponto central da cura. Reencontrar-se com o self, com o centro profundo do nosso ser, que sabe o caminho mesmo quando a mente consciente está perdida. Agora, um alerta essencial. Assim como no uso de qualquer ferramenta poderosa, existem formas erradas de aplicar essa prática. O primeiro erro é usar alecrim velho, guardado há meses em potes plásticos e sem cheiro. Para que a planta entregue seus princípios ativos, precisa estar minimamente fresca ou bem armazenada, preferencialmente em vidro escuro e local seco. Se for usar o fresco, melhor ainda. Pegue um ramo e amasse levemente com as mãos antes de colocar na água. Isso libera os óleos essenciais. O segundo erro é ferver o alecrim diretamente junto com a água. Isso destrói boa parte dos compostos terapêuticos. O correto é aquecer a água até começar a formar bolhas pequenas, desligar o fogo e só então adicionar a erva. Tampe, espere 5 minutos, coe e tome com calma. O terceiro erro é adicionar açúcar, adoçante ou qualquer saborizante artificial. O gosto é suave, levemente amargo e perfumado. E é exatamente esse gosto que carrega a força do gesto. A amargura leve do alecrim simboliza o amargo da vida que precisamos aprender a aceitar.
Outro ensinamento profundo de Jung: integrar a sombra, não fugir dela. Você pode estar se perguntando, mas e se eu não tiver alecrim fresco? Posso usar em sachê? Pode, desde que o sachê seja de boa procedência, sem aromatizantes artificiais ou misturas. O ideal, sempre que possível, é buscar em feiras locais ou até plantar um vaso em casa. O alecrim cresce fácil, precisa de pouca água e é uma companhia poderosa, tanto no chá quanto na vida. Curiosamente, culturas ancestrais acreditavam que o alecrim espanta energias negativas e acalma os ambientes, algo que hoje até a aromaterapia reconhece. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse conteúdo tocou você em algum lugar mais profundo. Talvez tenha sido a história do Joaquim, talvez tenha sido o que o alecrim simboliza, ou talvez você mesmo esteja buscando um ritual de reconexão em meio ao caos do dia a dia. Então, que tal transformar esse vídeo em uma roda de conversa? Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu ritual de manhã? Existe alguma prática simples que te ajuda a se sentir mais inteiro? E se você resolver experimentar a água morna com alecrim, compartilha depois como foi a experiência. Pode ser que o seu relato ajude outra pessoa que esteja passando pela mesma sensação de vazio silencioso. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal. Não como um gesto mecânico, mas como um voto de intenção. A intenção de continuar se aprofundando, de se cuidar com mais presença, de lembrar que o sagrado pode estar numa xícara simples ao amanhecer. Aqui a gente fala com alma, e toda alma que chega é bem-vinda. Pode parecer só um botão, mas quando você aperta, está dizendo: eu quero mais disso na minha vida. Eu quero compartilhar com você mais alguns casos que me mostraram como pequenos gestos podem gerar mudanças profundas. Mudanças que a medicina tradicional muitas vezes ignora por considerar simples demais. Uma dessas histórias é da senhora professora aposentada de 67 anos que chegou até mim com uma exaustão emocional profunda. Ela disse que não conseguia mais sentir alegria pelas coisas que antes a encantavam: cuidar do jardim, cozinhar para a família ou simplesmente sentar na varanda ao entardecer. Os médicos tradicionais chamariam isso de sintomas depressivos leves, mas Jung sabia que há algo mais profundo aí: a desconexão da alma, uma separação da essência mais íntima de quem somos. Cláudia começou com o ritual diário da infusão de água morna com alecrim. Em poucas semanas relatou algo surpreendente. Ela passou a sentir uma vontade quase irresistível de cuidar novamente do jardim, como se as plantas a chamassem. Não foi uma mudança repentina, mas gradual, suave, quase imperceptível. O que começou com a infusão de alecrim pela manhã se tornou um ritual mais amplo. Ela retomou pequenas atividades que antes pareciam sem sentido. Cuidava das plantas, sentava-se para ler ao final da tarde e, sem perceber, voltou a dormir profundamente e acordar descansada. O que aconteceu com Cláudia foi uma reconexão com o princípio da vida dentro dela. Como Jung explicaria, ela estava resgatando fragmentos do seu próprio ser que haviam ficado pelo caminho. Outro relato poderoso foi o do jovem Fernando, de apenas 31 anos, que trabalhava numa agência de marketing digital. Fernando sofria ataques de ansiedade severa e crises de pânico constantes. Tinha medo de sair de casa, medo de entrar em reuniões, medo até de pegar o telefone para ligar para alguém. Ele relatava que sentia medo de ter medo, uma sensação avassaladora e contínua de perigo iminente. Terapia convencional ajudava, mas algo ainda estava incompleto. Foi quando ele, meio sem acreditar, aceitou experimentar o ritual do alecrim. Fernando foi mais resistente no início, dizia achar tudo meio bobagem. Mas, por insistência de uma amiga, persistiu. Cerca de 20 dias depois, começou a sentir algo estranho. Não é que a ansiedade desapareceu, mas ele sentia que ela estava mais administrável,
que havia uma certa clareza em seus pensamentos, uma capacidade maior de observar o próprio medo sem ser dominado por ele. A neurociência talvez explique isso pelos efeitos calmantes e organizadores do alecrim no sistema nervoso. Jung explicaria que ele estava recuperando o contato com a própria sombra, parando de fugir dela e aprendendo a integrá-la. Você pode perceber que esses relatos não são apenas sobre saúde física ou mental, são relatos sobre recuperar algo muito mais profundo, o sentido de ser inteiro, o sentido de estar realmente vivo. E é exatamente esse o convite que quero reforçar agora. Não se trata apenas da infusão, não se trata apenas do alecrim, mas sim do que esses símbolos representam na nossa psique: reconexão, cuidado, presença, aceitação da nossa totalidade. Agora, para finalizar essa conversa, eu quero fazer um convite especial e afetuoso para você. Nosso canal não é apenas um lugar de vídeos informativos, é um espaço de encontro, de troca, onde cada pessoa é convidada a trazer um pedaço de sua história e compartilhar com uma comunidade que busca crescer e se curar junto. Por isso, mais do que só apertar um botão, quando você se inscreve aqui, você se une a uma jornada compartilhada. Você diz ao seu inconsciente que está escolhendo cuidar de si mesmo de forma verdadeira, profunda e consciente. E sabe de uma coisa? Você não imagina o quanto a sua história pode ajudar alguém que está assistindo agora mesmo, talvez precisando exatamente da palavra que só você tem para dar. Por isso, quero convidar você, de coração aberto. Conte aqui nos comentários qual é a sua relação com os pequenos rituais diários. Você já viveu alguma experiência onde algo simples fez uma grande diferença na sua vida? O que mais te tocou neste vídeo e o que você vai levar como aprendizado daqui para frente? Sua participação não é só um comentário a mais, é um ponto de luz que fortalece todos que estão aqui, criando um ambiente de troca, acolhimento e crescimento conjunto. Porque, afinal, somos seres relacionais e precisamos uns dos outros para nos lembrar constantemente quem realmente somos. E lembre-se, o cuidado real não é feito apenas com medicamentos ou intervenções complexas. O cuidado real muitas vezes está no gesto simples, na atenção diária, na pausa consciente. Como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que essa pequena prática com alecrim seja seu lembrete diário para despertar, para olhar para dentro, para retornar ao seu próprio centro. Eu agradeço imensamente pela sua presença até aqui. Que cada manhã, quando você se sentar com sua xícara de água morna e alecrim, você se lembre de que está investindo em algo mais valioso que qualquer bem material. Está investindo em você mesmo e você merece esse cuidado. Um abraço carinhoso, cuide-se bem e até nosso próximo encontro.